Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. As noites no cemitério têm seus próprios segredos. E eu, Agenor, coveiro há mais de 30 anos, conheço a maioria deles. Não falo das histórias que os vivos contam, do sussurro sobre a loira do banheiro ou do choro no túmulo dos 3 anjinhos. Falo dos segredos que a terra guarda e que às vezes insistem em não permanecer em silêncio. Era uma terça-feira fria de agosto, daquelas que o vento uiva entre as lápides como uma alma penada. A névoa baixa e densa agarrava-se aos túmulos, fazendo com que as estátuas de anjos parecessem figuras fantasmagóricas prestes a alçar voo. Eu fazia minha ronda noturna, a luz amarelada da minha lanterna cortando a escuridão e dançando sobre os nomes gravados na pedra fria. O silêncio era meu companheiro habitual, quebrado apenas pelo som dos meus passos na terra batida e pelo farfalhar das folhas secas. Mas naquela noite, algo estava diferente. Um som sutil, quase imperceptível, chegou aos meus ouvidos. Era um choro baixo, abafado, vindo da direção da quadra 15, uma das mais antigas do cemitério. Meu primeiro instinto, forjado por anos de experiência, foi ignorar. Bêbados e desordeiros vez ou outra pulavam os muros para suas tolas bravatas, mas este som não era humano. Havia uma tristeza nele, uma profundidade que arrepiava a espinha. A curiosidade e essa velha senhora traiçoeira venceu a prudência. Caminhei a passos lentos, a lanterna firme na mão. O choro ficava mais nítido a cada passo, um lamento feminino que parecia emanar do próprio solo. Cheguei à quadra 15 e apontei a luz para a origem do som. O túmulo de Maria Jandira. A história dela todos na cidade conhecem. A moça que, por desgosto de amor, ateou o fogo ao próprio corpo. Dizem que ajuda os que sofrem por paixões não correspondidas. O túmulo estava coberto de flores e placas de agradecimento, como de costume. Mas sobre a lápide, sentada com as costas para mim, havia uma figura. Era uma mulher, envolta em um vestido branco e esvoaçante, apesar da ausência de vento. Seus cabelos negros e longos escondiam o rosto e seus ombros tremiam com os soluços. O frio na minha espinha se intensificou, mas não era o frio do inverno. Era um gelo que vinha de dentro. "Senhora?" chamei, a voz mais trêmula do que eu gostaria. "O cemitério está fechado. Precisa se retirar." A figura não se moveu. O choro cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que o pranto. Apontei a lanterna diretamente para ela e foi então que a vi virar a cabeça lentamente em minha direção. O que vi não tinha olhos. No lugar deles, 2 cavidades escuras e profundas, das quais escorriam grossas lágrimas de uma substância negra e oleosa, manchando o mármore branco do túmulo. A boca se abriu em um ó perfeito, mas nenhum som saiu. Apenas um sopro gelado que apagou a chama da minha lanterna. Fiquei paralisado na escuridão total, o coração martelando no peito. O cheiro de flores murchas e terra molhada se misturou a um odor adocicado e enjoativo de carne queimada. Ouvi um farfalhar de tecido e em seguida um sussurro que pareceu vir de todos os lugares ao mesmo tempo, um lamento que ecoou na minha alma. Ele não me amou. Não esperei para ver mais. Corri como nunca havia corrido na vida, tropeçando em túmulos e cruzes,
o som dos meus próprios gritos abafado pelo vento. Não olhei para trás, mas senti aquela presença, aquele frio desolador me seguindo, cada vez mais perto. Cheguei ao portão principal, ofegante, as mãos trêmulas, mal conseguindo abrir o cadeado. Quando finalmente saí para a rua, sob a luz dos postes, o cemitério atrás de mim estava novamente silencioso, imerso na névoa e na escuridão. Até hoje ainda sou o coveiro do cemitério, mas nunca mais fiz a ronda noturna na quadra 15. E em noites frias e enevoadas, quando o vento uiva entre as lápides, fecho-me na pequena capela e rezo. Rezo por todas as almas que ali descansam, mas principalmente pela alma atormentada de Maria Jandira, cujo choro ainda ecoa nos cantos mais sombrios da minha memória. Porque há segredos que a terra deveria guardar para sempre, e dores que nem mesmo a morte consegue apagar. O pessoal da cidade grande pensa que o mar lava tudo, que a maresia purifica. Eu que nasci e me criei cuidando dos mortos no cemitério do Paquetá, sei que não é verdade. O sal do mar conserva certas coisas, especialmente as memórias e as mágoas que a gente enterra fundo. Meu nome é Valmir, e essa ilha de silêncio no meio do estuário de Santos é meu reino e minha penitência. Diferente de outros cemitérios, o Paquetá tem o cheiro da maresia misturado ao odor adocicado das coroas de flores. O som não é de vento em árvores, mas do apito distante dos navios e do chapinhar constante da água contra as muretas. É um lugar de chegadas e partidas, e não falo só dos navios. A história que vou contar não é sobre vultos ou assombrações famosas, é sobre o silêncio e sobre o que acontece quando ele é quebrado. Aconteceu durante a reforma de uma das quadras mais antigas, perto do ossuário geral. Estávamos transferindo os restos de covas rasas, sem identificação, aquelas que abrigam os esquecidos pelo tempo. Marinheiros anônimos, vítimas de epidemias de febre amarela do século retrasado, gente que o porto engoliu e cuspiu sem nome. O trabalho era pesado e melancólico. Pá após pá, a terra preta e úmida revelava fragmentos de ossos, botões de fardas corroídos pela ferrugem, pedaços de caixões que se desfaziam ao toque. Em um dia particularmente abafado, quando o céu cinzento prometia temporal, minha pá bateu em algo duro. Não era pedra, era uma caixa de ferro, pequena, do tamanho de um baú de criança. Não havia identificação nem data. Estava selada pela ferrugem. Os outros trabalhadores, mais novos e supersticiosos, disseram para deixar quieto. O que está enterrado, Valmir, tem que ficar enterrado, disse o garoto, o Zeca. Mas a curiosidade de um coveiro é uma praga. Naquela noite, depois que todos foram embora, levei a caixa para a pequena oficina nos fundos do cemitério. Com uma talhadeira e um martelo, lutei contra o tempo e a ferrugem. O ar salgado havia soldado o metal de um jeito que parecia um cofre. Finalmente, com um estalo alto, a tampa cedeu. O que havia dentro não era ouro nem joias. Eram dezenas de dentes humanos, molares, caninos, incisivos, de todos os tamanhos, amarelados pelo tempo. E no meio deles, um único objeto. Uma pequena boneca de pano, com o rosto manchado por algo que parecia ser fuligem, e os olhos, feitos de botão, arrancados. Um arrepio percorreu meu corpo, frio como a água do estuário em julho. Fechei a caixa e aguardei, decidido a enterrá-la novamente no dia seguinte. Mas aquela noite, o silêncio do Paquetá foi quebrado. Começou como um zumbido baixo, quase como de um mosquito no ouvido, mas foi crescendo, se transformando. Era o som de dentes rangendo, um som seco, irritante, vindo de todos os cantos do cemitério ao mesmo tempo. Das covas,
dos mausoléus, das paredes do ossuário. Crec, crec, crec. Era um som que entrava pelos ossos. A luz do meu lampião tremia. Olhei para fora da janela da oficina e vi. Não eram vultos, nem fantasmas. Eram as sombras projetadas pelas cruzes e lápides. Elas não estavam paradas. Estavam se contorcendo, se esticando no chão como se sentissem dor, pulsando no ritmo daquele som horrendo. O som ficou mais alto, mais desesperado, e então eu ouvi as vozes. Não eram palavras, eram súplicas, gemidos de dor abafados, como se viessem de bocas que não conseguiam mais falar. O som de centenas de pessoas com as mandíbulas travadas, tentando gritar através dos dentes cerrados. Era a agonia dos esquecidos, dos sem nome, cuja única identidade restante estava naquela caixa. Corri para fora, o som me envolvendo, a cabeça parecia que ia explodir. As sombras dançavam freneticamente. O cheiro de podridão e maresia nunca pareceu tão sufocante. Voltei para a oficina, agarrei a caixa e corri em direção à beirada do cemitério, para a mureta que separa a terra sagrada das águas escuras do mangue. Com toda a minha força, arremessei a caixa. Ela voou na escuridão e caiu na água com um plof abafado. No exato instante em que a caixa submergiu, o som cessou. O silêncio voltou, tão súbito e absoluto que meus ouvidos doeram. As sombras nas lápides se aquietaram, voltando às suas formas normais. Apenas o apito de um navio ao longe quebrava a paz. Nunca contei a ninguém o que aconteceu. O Zeca perguntou pela caixa no dia seguinte e eu disse que a joguei no lixo. Às vezes, em noites de maré baixa, quando o vento sopra do mangue, acho que ainda consigo ouvir bem ao longe um eco fraco daquele ranger de dentes. É o lembrete do Paquetá de que o pior som não é o grito dos mortos, mas o esforço desesperado daqueles que, mesmo após o fim, lutam para não serem completamente esquecidos. Dizem que eu cuido do sono dos barões do café, dos industriais, dos quatrocentões. Bobagem. Aqui, no cemitério da Consolação, eu não cuido de defunto. Eu sou vigia de estátua. Meu nome é Osvaldo, e há 40 anos minhas noites são passadas entre anjos de mármore, carpideiras de bronze e portões de ferro forjado que valem mais que a minha vida inteira. E eu lhes digo, a pedra e o metal guardam mais segredos que a carne e o osso. O Consolação não é como outros cemitérios. Não é um lugar de descanso. É um museu a céu aberto, uma cidade de arte silenciosa onde cada túmulo opulento grita o poder que seu dono teve em vida. E meu trabalho é garantir que esse poder não seja perturbado, ou que ele não perturbe os outros. Aconteceu numa noite de garoa fina e persistente, típica de São Paulo. A névoa se misturava com a luz amarelada dos poucos postes, criando um brilho difuso que dava vida às esculturas. Eu fazia minha ronda pela alameda principal. O som das minhas botas no paralelepípedo molhado era a única quebra no silêncio. Foi quando ouvi. Não era um choro nem um grito, era um som metálico. Um rangido baixo, lento e ritmado, como de uma dobradiça velha e pesada se movendo. O som vinha da direção do túmulo da família Matarazzo, o mausoléu mais imponente daqui, quase uma catedral em miniatura. Pensei nos ladrões de bronze, essa praga que assola até os mortos. Acelerei o passo, o coração um pouco mais rápido. O portão de bronze maciço do mausoléu, sempre trancado com uma corrente grossa, estava escancarado. A corrente jazia no chão, partida ao meio, como se fosse um fio de barbante. Gelei. Nenhum alicate no mundo faria aquilo. Apontei a lanterna para a escuridão dentro do mausoléu. O ar lá dentro era pesado, frio, com um cheiro estranho, de ozônio, como depois de uma tempestade de raios. E então, eu o vi.
No centro do salão, diante dos sarcófagos de mármore, estava uma das estátuas que guardava a entrada. Era o guardião, uma figura masculina de bronze com feições severas e uma espada na mão, que deveria estar em seu pedestal do lado de fora. Mas não estava. Estava ali dentro, de pé, no meio do mausoléu. Recuei um passo, a mente se recusando a aceitar. A estátua, que pesava toneladas, não poderia ter se movido, mas o pedestal lá fora estava vazio. O som do rangido voltou, e eu vi a cabeça de bronze da estátua girar lentamente em minha direção. Os olhos, antes ocos e sem vida, brilhavam com uma luz pálida interna. Ela não se moveu de forma humana. Deslizou sobre o piso de mármore sem mover as pernas, o som de metal arrastando em pedra me causando náuseas. Ergueu a espada de bronze e a ponta da lâmina faiscou contra a parede. Não era uma ameaça. Parecia mais um carcereiro inspecionando sua cela. Fiquei petrificado, a lanterna tremendo na minha mão. A figura de metal parou a poucos metros de mim. O silêncio voltou, denso, pesado. Eu podia sentir algo emanando dela. Não era maldade, era uma sensação de dever, uma vigilância eterna e implacável. Ela não estava ali para me assombrar, ela estava garantindo que os que estavam lá dentro não saíssem. De repente, um som diferente veio de um dos sarcófagos, um arranhar, um som de unhas raspando a pedra por dentro, fraco, mas desesperado. A estátua virou sua cabeça de bronze na direção do som, e um novo ruído saiu dela, um estalo metálico, grave e ressonante que vibrou no meu peito. Era um aviso. O arranhar parou. A estátua de bronze, o guardião, ficou imóvel por um longo momento. Então, tão lentamente quanto antes, ela deslizou de volta para a entrada do mausoléu. Com um som de pedra se partindo, ela subiu novamente em seu pedestal. O portão de bronze se fechou com um estrondo que ecoou pela rua e a corrente partida no chão se uniu novamente, como se nunca tivesse sido quebrada. Corri dali. Não parei até chegar em minha guarita, trancando a porta e me encolhendo na cadeira até o sol raiar. Nunca mais passei perto do mausoléu dos Matarazzo à noite. De dia, quando o sol bate no bronze, o guardião parece apenas uma obra de arte, com seus olhos ocos fixos no horizonte. Mas eu sei a verdade. Eu sei que não sou eu quem vigia este lugar. Eu sou apenas o zelador. Os verdadeiros guardiões são feitos de pedra e metal, e sua vigília é muito mais antiga e terrível que a minha. E eles não guardam os mortos dos vivos. Eles guardam os vivos de certos mortos que se recusam a aceitar que seu poder acabou. Meu nome é Anselmo e sou coveiro. Mas não em qualquer lugar. Minhas mãos calejadas pela pá e pela terra, cuidam do descanso eterno dos que se foram no cemitério do Bom Jesus, em Paranapiacaba, um vilarejo de arquitetura inglesa cravado no alto da Serra do Mar, onde a névoa tem mais morada que o sol. Aqui, o tempo parece correr num ritmo diferente, mais lento, pesado, como o sino da nossa igrejinha em dia de funeral. Trabalho aqui há mais de 30 anos, desde que meu pai, também coveiro, me passou o ofício. Ele costumava dizer que em Paranapiacaba os mortos não nos deixam de verdade. A névoa, que desce quase todas as tardes, é o véu da noiva, uma alma penada que ainda procura seu amor que se perdeu nos trilhos do trem. Para mim, a névoa é mais do que isso. É uma cortina que separa o nosso mundo do mundo deles, e às vezes essa cortina se rasga. A noite em que tudo começou a ficar mais estranho foi numa terça-feira chuvosa de outono. A cerração desceu mais cedo e mais espessa do que de costume, envolvendo as lápides antigas e as cruzes de ferro retorcido numa mortalha branca e fria. Eu terminava de fechar a cova de um antigo maquinista,
Um senhor de poucas palavras que, diziam, ainda ouvia o apito do trem em seus sonhos. Foi quando ouvi um som. Não era o choro do vento, nem o gotejar da chuva nas folhas. Era um lamento baixo, quase um sussurro que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. A princípio o ignorei. A serra prega peças, os sons se confundem no ar denso. Mas o lamento persistiu, uma melodia triste e arrastada. Larguei a pá e aguçei os ouvidos. O som parecia se concentrar perto do antigo túmulo de uma família de ingleses, os McAllisters, que vieram para a construção da ferrovia e aqui deixaram seus ossos. O mausoléu com um anjo de mármore de asas quebradas sempre me causou um arrepio. Com o lampião a óleo tremeluzindo na mão, caminhei lentamente entre as sepulturas. A névoa dançava ao meu redor, revelando e escondendo as lápides antigas e as cruzes de ferro retorcido numa mortalha branca e fria. Eu terminava de fechar a cova de um antigo maquinista, um senhor de poucas palavras que, diziam, ainda ouvia o apito do trem em seus sonhos. Foi quando notei algo no chão, junto à base do anjo. Um pequeno broche de prata, em forma de flor. Não estava sujo de terra, nem molhado pela chuva. Brilhava sobre a luz do meu lampião, como se tivesse acabado de ser polido. Apanhei o objeto e senti um frio percorrer minha espinha, um frio que não vinha da chuva. Naquela noite mal consegui dormir. O lamento ecoava em minha mente. Na manhã seguinte, um forasteiro apareceu no portão do cemitério. Era um homem alto, de roupas escuras e rosto pálido, que contrastava com os olhos de um azul inquietante. Ele se apresentou como descendente dos McAllisters e disse que viera visitar o túmulo da família. Enquanto o guiava pelas vielas de pedras irregulares, ele me contou a história de sua tia-avó, Elara, a única da família que não estava enterrada ali. Ela havia desaparecido misteriosamente do vilarejo há mais de um século, sem deixar rastros. A única coisa que se sabia era que ela amava as flores e usava sempre um broche de prata. Meu sangue gelou. Mostrei-lhe o broche que encontrara na noite anterior. Os olhos do homem se arregalaram. Ele me contou que, segundo a lenda da família, o espírito de Elara não descansaria enquanto seu corpo não fosse encontrado e sepultado junto aos seus. Naquela noite, o lamento retornou, mais alto, mais desesperado. Dessa vez, parecia me chamar. Guiado por uma força que eu não compreendia e com o descendente dos McAllisters ao meu lado, segui o som. Ele nos levou para além dos muros do cemitério, para uma parte mais antiga e esquecida, onde a mata da serra já começava a reclamar o terreno. Ali, sob as raízes de uma velha figueira, minha pá encontrou algo que não era pedra. Eram ossos pequenos e delicados. Junto a eles, os restos de um vestido, e cravado no que um dia fora o peito, um broche de prata idêntico ao que eu encontrara. No dia seguinte, enterramos os restos de Elara McAllister no túmulo de sua família. O descendente, com lágrimas nos olhos, me agradeceu. Enquanto a última pá de terra caía sobre o pequeno caixão, a névoa, que nos envolvera durante toda a cerimônia, começou a se dissipar. Desde aquele dia, nunca mais ouvi o lamento. A névoa ainda desce sobre Paranapiacaba, como sempre desceu. Mas para mim, ela não é mais uma cortina de medo. É um lembrete de que, aqui, nesse pedaço de serra parado no tempo, os mortos às vezes só precisam de uma mão amiga para encontrar o caminho de casa. E essa mão, calejada e cansada, é a minha. Meu nome é Amaro e sou coveiro. Não um desses de cidade grande que mal sabe o nome de quem enterra.
Eu cuido do cemitério de Nossa Senhora Mãe de Deus, em Congonhas. Um lugar sagrado, na sombra dos profetas do Aleijadinho, onde a Terra Vermelha guarda mais segredos que a matriz lá de cima. Aqui, o silêncio é diferente. Não é vazio, é pesado, preenchido por sussurros que o vento carrega das minas, das igrejas e das ladeiras de pedra. Trabalho aqui há 40 anos, desde que meu pai, com as costas já curvadas pelo ofício, me entregou a pá e disse: respeite a terra, meu filho. E mais ainda, respeite quem descansa nela. Eu sempre respeitei, mas há coisas nesta terra que não se contentam apenas com respeito. Elas querem ser ouvidas. Tudo começou a ficar mais estranho há alguns meses, durante o preparo da cova para Dona Efigênia, uma benzedeira antiga que morava perto do santuário. Era uma mulher de poucas palavras, mas de um olhar que parecia enxergar a alma da gente. Enquanto a pá afundava na terra úmida, comecei a ouvir, não com os ouvidos, mas dentro da cabeça. Eram fragmentos de conversas, lamentos, rezas apressadas. No começo pensei que era o cansaço. O sol de Minas castiga, e a idade já começa a pesar nos ombros. Mas as vozes não pararam. Pelo contrário, ficavam mais claras a cada nova sepultura que eu abria. Eram vozes dos meus moradores. Eu ouvia o velho coronel reclamando do preço do ouro, uma moça chamando por um amor chamado Joaquim, um escravo pedindo perdão a Deus por um pecado que não cometeu. Eram ecos de vidas passadas, presos à terra que os acolheu. O medo, que nunca foi meu companheiro, começou a sentar ao meu lado durante o almoço, debaixo do pé de manga. Eu não contei a ninguém. Quem acreditaria no coveiro que ouve os mortos? Diriam que a solidão finalmente me enlouqueceu. A noite mais terrível foi a de uma terça-feira, fria como só o inverno nas montanhas consegue ser. Eu estava fechando o portão de ferro, o ranger do metal ecoando pelas lápides, quando uma voz se destacou das outras. Era uma voz de criança, clara e assustada. Moço, você viu minha mãe? Parei, o coração martelando contra as costelas. Virei-me devagar. Não havia ninguém. Apenas as cruzes e a escuridão que descia sobre a cidade histórica. Estou com frio, a vozinha continuou, parecendo vir de perto do anjo de pedra que guarda o túmulo de uma família rica, dizimada pela gripe espanhola. Um arrepio percorreu minha espinha, mas não era de medo. Era uma compaixão que doía. Eu caminhei lentamente até o túmulo. A estátua do anjo parecia chorar com o sereno da noite. Ela usava um vestido de flor, disse a voz, agora um soluço baixo. Naquele instante, lembrei-me de uma história que meu avô contava, de uma menina que se perdeu dos pais durante a festa do jubileu há muitas e muitas décadas. O seu corpo nunca foi encontrado, mas a mãe, consumida pela dor, foi enterrada naquele mesmo túmulo, segurando um pequeno vestido florido. Ali, de pé no silêncio do cemitério, eu entendi. A terra não guarda apenas ossos, guarda dores, saudades, histórias inacabadas. Respirei fundo e, com a voz mais calma que consegui encontrar, respondi para o nada. Ela está te esperando, minha filha. Vá em paz. Ela está logo ali. Uma brisa suave passou por mim, balançando as folhas do ipê próximo. E pela primeira vez desde que tudo começou, o silêncio se tornou apenas silêncio. A voz da menina não voltou. Eu ainda ouço os outros de vez em quando, os lamentos do coronel, os chamados da moça. Mas agora eu não tenho mais medo. Entendi que meu trabalho vai além de cavar a terra. Às vezes, aqui em Congonhas,
Ser coveiro é também ser um ouvinte. É oferecer um pouco de paz para aqueles que, mesmo depois de mortos, ainda têm algo a dizer.